Eu quero convidar você, meu irmão, a estar abrindo a sua Bíblia neste momento. No livro de Ruth, no capítulo 2, nós vamos ler versículo 8, versículo 9 e o versículo 10 nesta noite. Embora que nós vamos abordar todo o restante desse capítulo 2 até o verso número 23. Ruth, capítulo 2, do 8 até o 23. Eu vou ler somente nesse começo os 3 primeiros versículos, 8, 9 e 10. Nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, Deus se revelando na pessoa de Boaz. E através da leitura desse texto, nós podemos tirar de lição para a nossa vida que esses dois personagens, Boaz e Ruth, eles nos ensinam muito sobre a relação entre Cristo e a igreja. Quando estava estudando esse texto durante esses dias para voltar à nossa ministração no livro de Ruth, o que nos chama a atenção é justamente essa tipologia que nós vemos nesses dois personagens, Boaz e Ruth. Boaz tipificando, simbolizando, Boaz representando Jesus Cristo, aquele que sustenta, aquele que preserva, aquele que abençoa, aquele que prospera, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que ama. E nós vemos na pessoa de Ruth a igreja, que recebe tudo isso de Jesus Cristo, mas também ela precisa cumprir o seu papel como igreja, a adoração, o testemunho, o partilhar as bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, enquanto nós ministramos nessa noite a palavra, você possa pensar nesse paralelo, Boaz tipificando Cristo e Ruth tipificando a igreja, e como nós podemos aprender sobre esta relação Cristo e igreja através desses dois personagens. Capítulo 2, verso 8. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vai até os potes, bebe do que os moços tiverem tirado. E então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos? Para que te importes comigo, uma estrangeira? Queridos, a história de Ruth nos ensina sobre a orientação e a providência de Deus. A orientação e a providência de Deus nas alegrias e também nas tristezas que nós vivemos. Nós estamos vendo isso desde o capítulo 1, quando nós começamos essa ministração. Nós podemos ver essas duas perspectivas divinas, a sua orientação, a sua direção, a sua perspectiva para nós e também a abundante providência que o Senhor tem. Em situações extremas de dificuldade, de privação, de escassez, nós como seres humanos, nós precisamos contar com o Senhor. E é nessas situações de escassez, de privação, de dor, de lamento que abre-se, meus irmãos, uma grande oportunidade. Uma oportunidade para Deus agir nessa lacuna que se abriu na nossa vida e na nossa história. Nós aprendemos ainda que um judeu pode ser fiel ao Senhor e ele pode se tornar como um filho de Israel, no caso de Ruth. Ruth não era judia, Ruth era estrangeira, era moabita, mas ela, de uma forma tão sobrenatural e tão maravilhosa, ela se torna fiel a Deus. A sua fidelidade é tão grande, a ponto dela fazer parte da família do povo de Deus. Assim como eu e você éramos perdidos, estávamos no mundo, éramos pagãos e fomos recebidos graciosamente na família do Senhor.
A Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais peregrinos, mas nós somos como cidadãos, e a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, membros da família de Deus. Nós aprendemos que qualidades como lealdade e fidelidade, duas qualidades que Ruth mostra para nós, a sua lealdade e a sua fidelidade para com Noemi. Essas duas qualidades podem servir de modelo para a obediência de qualquer pessoa. A lealdade e a fidelidade de Ruth, agora elas vão permear todo o livro. E elas vão chegar para mim e para você, no século 21. E vão dizer para mim e para você, que nós precisamos desenvolver essas duas qualidades, para que nós possamos então ser obedientes ao nosso Senhor. E ainda que o Senhor pode restaurar o exilado à sua terra natal. No caso de Noemi, que deixou a Belém, foi para Moabe e depois de quase uns 15 anos ela retorna para a sua terra. Isso também, meus irmãos, é uma palavra de esperança para que, se alguém estava em comunhão com o Senhor e em algum momento ele se desviou dessa comunhão, se afastou dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor está de braços abertos para recolher, para acolher e te tornar de novo parte e membro da sua família. Ou seja, o livro pode nos ensinar muitas coisas, mas antes de nós entrarmos no ensinamento de hoje, eu quero refrescar a sua memória para aquilo que nós já aprendemos até aqui. E nós tivemos até aqui 3 ministrações. Primeira delas, capítulo 1, verso de 1 a 5. Nesse texto, nós aprendemos que a força em Deus, ela é importante nos momentos críticos da vida. Quando Ruth, ou quando Noemi, sai com a sua família, com seu esposo, seus filhos, vai para a terra de Moabe. Nós aprendemos que essa força de Deus é importante, porque nós estamos sujeitos a dificuldades. Nós passamos dificuldades. Nós enfrentamos lutas. Nós enfrentamos provações. O mundo é cruel, o mundo é devastador. Nós precisamos da força de Deus, porque às vezes nós fazemos escolhas erradas. E nós precisamos de Deus para nos ajudar. Na segunda ministração, capítulo 1, do 6 ao 22, nós vimos que decisões determinam o nosso futuro. Decisões erradas têm consequências trágicas. Decisões corretas trazem consequências abençoadoras. E essas decisões, elas devem ser motivadas por esperança. Elas devem exigir de nós uma ação prática, atitude da nossa parte. Não deve ser baseada em recompensa, e ela exige de nós um passo de fé. Quando então Noemi decide voltar para a sua terra, e Ruth então decide acompanhá-la, e Orfa abandona. Orfa desiste porque ela não tinha nenhuma garantia de recompensa. E na última ministração, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, nós vimos que Deus trabalha nos bastidores. Deus, ele trabalha muitas vezes no oculto, e assim nós devemos descansar nele. Nós precisamos também fazer a nossa parte. E nós aprendemos, irmãos, que não há espaço para casualidade. E nós também aprendemos que o nosso caráter precisa ser cuidado. Diante disso, nós chegamos hoje no capítulo 2, versículo 8 até o verso 23. E nós vamos ver como esse encontro de Ruth e Boaz, o primeiro encontro deles. Você acredita em amor à primeira vista? Você já se apaixonou quando olhou para uma pessoa pela primeira vez? Há quem acredite nessa expressão, amor, paixão à primeira vista. Se nós olharmos aqui para o texto, nós vamos talvez entender que houve uma certa paixão à primeira vista desses dois personagens. Quando, no capítulo 2, versículos de 1 a 7, Boaz chega no campo, e ele então cumprimenta os seus empregados, e ele vê aquela jovem trabalhando, e Boaz chama um empregado e diz: quem é aquela jovem? Aí o funcionário diz: olha, ela é moabita, ela veio junto com Noemi, ela está trabalhando desde manhã, ela não parou um minuto, ela só foi dar um descanso, comeu uma coisa, já voltou e está trabalhando. E o texto termina com essa informação que Boaz recebe do servo em relação a quem era aquela jovem.
E agora então, a partir desse verso 8, nós vemos a primeira conversa entre Ruth e Boaz, ou entre Boaz e Ruth, e essa conversa nos revela, meus irmãos, como que a relação entre Cristo e a igreja, ela pode ser vista dentro desse contexto. Boaz, uma figura de Cristo, Ruth, uma figura da igreja. E fazendo uma alegoria, divagando um pouquinho nos nossos pensamentos, Noemi entra aqui como uma função, uma representação do Espírito Santo, que age sem muito destaque, que trabalha, de uma forma intencional para o acerto entre Boaz e Ruth. Então nós vemos aqui na vida de Noemi como uma espécie, uma tipificação do Espírito Santo. E é nessa alegoria, meus irmãos, que nós vamos caminhar nesta noite, vendo como essa relação, Boaz e Ruth, pode me ensinar da nossa relação com Cristo, essa relação entre Cristo e a igreja. O diálogo entre Boaz e o servo, do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 2, dá lugar agora ao diálogo entre Boaz e Ruth, e esse diálogo vai até o verso 23, ou mais especificamente, até o versículo 17. E eles conversam entre eles pela primeira vez. E essa conversa revela muito daquilo que diz respeito a essa relação que começa a ser desenvolvida entre eles e que vai nos ensinar a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeira questão, meus irmãos. Boaz nos ensina como Cristo age para com a igreja. E aqui eu quero destacar 5 ideias dessa relação Cristo para conosco. Pensa comigo agora, querido, que Boaz, ele está tipificando, representando Jesus Cristo. Ruth está representando a igreja. E nessa benevolência, nessa relação entre eles, nós vamos ver como Cristo cuida e como Cristo trata de mim, como Ele trata de você, a sua igreja. Primeira questão que eu destaco é o cuidado. Meus irmãos, Boaz vai cuidar de Ruth. Boaz vai acolher aquela jovem, mas não apenas acolher como uma serviçal, como alguém que está no seu campo recolhendo espigas. Boaz vai fazer de tudo para proteger aquela menina, aquela moça, aquela jovem. E é nessa atitude de Boaz que nós vemos o Senhor Jesus Cristo protegendo a nós, a mim e a você, como a sua igreja, como a menina dos seus olhos. Versículo 8 e versículo 9 que nós lemos, meus irmãos, nós vemos isso de maneira muito clara. Ele diz: escuta, minha filha. Ele fala com ela: não vá colher em outro lugar, nem te afastes daqui, fica com as minhas servas. Boaz começa a revelar a sua preocupação, o seu cuidado. Fica atenta para onde elas estiverem colhendo, você possa ir atrás delas. E disse mais: eu dou ordem para os meus moços, aos servos, aos homens, para que não te incomodem. Ruth, você pode ficar tranquila, ninguém vai bulir com você, ninguém vai se engraçar com você, ninguém vai querer fazer algo contigo, você pode ficar tranquila, ninguém vai encostar um dedo em você, porque eu dei ordem para que você possa estar protegida ou cuidada, guardada dentro daquilo que é a minha propriedade. Você está no meu campo, você está no meu arraial, e aqui quem manda sou eu, e eu estou cuidando de você, eu estou guardando você. Meus irmãos, essa perspectiva de Boaz, ela é muito interessante para nós. E lá no versículo 15, a primeira parte do texto diz: quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu ordem aos servos: deixai-a recolher até entre os feixes, não a impeçais. Olha o cuidado de Boaz, sempre determinando aquilo que os servos podiam e não podiam fazer para com aquela jovem. E é de Cristo, meus irmãos, este cuidado característico em favor da sua igreja. O mesmo cuidado que Boaz apresenta para com Ruth é o mesmo cuidado que Jesus apresenta para comigo e para com você. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
porque Ele tem cuidado de vós. Então é o cuidado do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Jesus disse aos discípulos que eles tinham autoridade, ou a autoridade estava sobre Jesus, e Jesus estaria com ele, ou com os discípulos, por todos os tempos. Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Jesus fala, eis que eu estou convosco todos os dias. O que é isso, meus irmãos? Cuidado. Aquele que tem a autoridade é aquele que disse que vai estar comigo, vai estar com você, vai estar ao nosso lado para justamente fazer isso, nos proteger, nos cuidar e nos guardar. Amém? Segundo lugar, proteção. Além de cuidado, Boaz oferece proteção. Ele dispensa isso em favor de Ruth. Capítulo 2, versículo 9, a parte B, eu estou dando ordem para os moços para que não te incomodem. Ruth, você é moabita, você é estrangeira, você é viúva, você está sozinha e alguém pode querer fazer mal contra você. Mas eu estou te protegendo. Eu dei ordem para os homens, para os meus servos, para os moços, para que ninguém fosse ou pudesse tocar em você. Nem censurar você, eles vão poder censurar, lá no versículo número 15. Isso, meus irmãos, é proteção. A ordem ela era muito clara. Ruth era protegida de Boaz. E você sabe o que significa ser um protegido de alguém? Você sabe o que isso tem? Que conotação isso tem? Quando você é chegado de uma pessoa, quando você é protegido de uma pessoa, ai de quem querer bulir com você. Porque aquele que te protege, aquele que te cuida, ele vai tomar as dores e ele vai fazer a sua defesa. Ele vai ser o seu protetor. Boaz estava preocupado com essa jovem e ele então se coloca como seu protetor. E em Cristo nós temos a proteção que nós precisamos, meus irmãos. 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Vocês são protegidos pelo poder de Deus. Vocês estão debaixo da mão soberana de Deus. E então você é como um chegado do Senhor. E quando você se coloca debaixo da proteção do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos tranquilos, nós estamos protegidos. Terceiro, suprimento. Além de cuidado, além de proteção, Boaz vai oferecer para aquela jovem o suprimento que ela precisava. Boaz oferece todo o suprimento necessário. Versículo 9, parte C. Quando você tiver sede, vai aos potes e bebe daquilo que os moços tiverem tirado. Ruth, não se preocupe, você não vai passar fome. Você não vai passar sede, você não vai ter necessidade, porque eu vou suprir você. Quando você tiver sede, pode ir lá no pote, pode beber à vontade. Eu estou autorizando os servos a não racionar a água para você. Você pode beber o quanto você quiser. Deu a ela essa liberdade. Também na hora da refeição, ele ofereceu para ela um lugar à mesa, e ela pôde comer à vontade. Versículo 14, na hora da refeição, Boaz disse para Ruth, se aproxima minha filha, come do pão, e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, que ainda sobrou na sua marmita. O que é isso, meus irmãos? É suprimento. É suprimento de Boaz para a vida daquela jovem. Ela pôde estar abastecida. Ela não teve dificuldade, não passou necessidade, não passou fome, não teve que racionar o seu alimento, mas ela pôde sentar junto com Boaz. E ela pôde comer à vontade. Que nem os irmãos
quando a gente faz almoço aqui na igreja, né? Os irmãos comem à vontade, repetem 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, irmãos, comem bastante. Por quê, meus irmãos? Porque é suprimento de Deus. E quando nós fazemos debaixo dessa autoridade, há abundância, há fartura. Eu servi feijoada 3 vezes domingo retrasado. E quando eu fui servir a quarta, tinham tirado da mesa, não sei porquê. Simplesmente tiraram a feijoada, não deixaram eu servir a quarta vez. Eu quase ia empatar com o Valmir, faltava só mais 2. Aí eu empatava com ele. Irmãos, é fartura, é suprimento. Ruth, você está aqui comigo, eu vou te dar comida, você vai encher a sua barriga, você vai ter tudo que você quiser. E ele ainda prepara as condições para uma boa colheita, verso 16. Olha só, tirai também, Boaz falando para os seus empregados, dos feixes. Olha, Ruth vai vir recolher. Então, quando você estiver carregando feixe de trigo, tira umas espigas e joga pelo caminho. Deixa cair mais, para que Ruth possa vir e recolher mais. Meus irmãos, isso é suprimento, isso é abundância. E é isso que Deus tem para nós. Em Cristo, nós temos o suprimento para as nossas necessidades. É nele que nós temos o suprimento. Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? E o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Assim como Ruth, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, e nós vamos comer, e nós vamos nos fartar, e a crise não vai chegar, e você vai poder pagar a conta de luz, vai poder pagar a conta de água, vai poder fazer a compra no mercado. Meus irmãos, o suprimento de Deus, ele é uma realidade. Eu creio nisso porque eu vivo isso, nós experimentamos isso todos os dias. Jesus disse que se buscarmos o seu reino e a sua justiça, todo o suprimento seria dado. Mateus 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, parêntese, roupa, alimento, cuidado básico, vai ser acrescentado. Então, o suprimento de Deus é algo que está presente para nós, para mim e para você. 4º lugar, misericórdia. Nós vemos aqui, a partir agora do verso 11, Boaz agindo com misericórdia para com aquela jovem. Olha o verso 11. Ao que Ruth responde para Boaz, diante de todo esse cuidado, ela diz assim: contaram-me, ou ele diz, contaram-me tudo o que você tem feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que antes você não conhecia. O que Boaz está fazendo aqui, meus irmãos? Está reconhecendo o que Ruth fez para com Noemi. O deixar a sua terra, a sua parentela, acompanhar a sua sogra, a Noemi. Então Boaz está agindo aqui com a misericórdia devida para as suas atitudes. Tudo que ela estava fazendo, tudo que ele fazia é porque ela tinha agido bem com a sogra quando estava lá em Moabe, e Boaz reconhece essa atitude. Boaz reconhece esse feito. E aqui está, irmãos, a misericórdia. Deus reconhece os nossos atos de justiça. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é fiel. Cristo é a nossa fonte inesgotável de misericórdia. Se Boaz foi misericordioso para com Ruth, uma moabita, uma estrangeira, distante, ser acolhida desse jeito, dessa forma, meus irmãos, quanto mais Cristo não vai nos dispensar a sua misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com o qual Ele nos amou. E Deus não é pão duro, não.
Deus não é mesquinho, não. Deus, ele é rico em misericórdia e ele dá, ele entrega, ele usa essa misericórdia para conosco. Se Deus fosse muquirana, se Deus fosse mesquinho, Deus não ia agir com misericórdia para conosco. E aí a gente estava perdido, aí nós estávamos fritos. Mas como ele é misericordioso, como ele é gracioso, ele age dessa forma. Jesus disse, meus irmãos, que os misericordiosos iriam alcançar o quê? Misericórdia. Ou seja, seremos tratados como nós tratamos os outros. Mateus 5, verso 23. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Assim como Ruth foi misericordiosa, foi amorosa, atenciosa para com Noemi, agora Boaz está retribuindo a mesma atitude para com esta jovem. E último, quinto, recompensa. Boaz já começa a fazer por ela aquilo que o Senhor iria fazer. Diz que debaixo dos seus cuidados, ela teria o seu favor, o seu consolo e o seu encorajamento. Começam aqui as recompensas para a decisão de Ruth de acompanhar Noemi e seguir ela até Belém. Ruth começa a colher as recompensas, versículo 12, que o Senhor te recompense o que você fizeste, e que você receba a grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar abrigo. Aonde foi que Ruth foi buscar abrigo? Debaixo das asas de Boaz, do próprio Deus. E Boaz está dizendo, olha, porque você escolheu isso, você vai ter a recompensa. Você escolheu a coisa certa e eu vou te recompensar. Você vai estar sendo guardada. Em Cristo, nós recebemos a recompensa aqui na terra e na eternidade, por deixar o mundo, por deixar o pecado, por abandonar o velho homem e para viver uma fé com Cristo. Meus irmãos, quando nós decidimos romper com o pecado, romper com o velho homem, deixar essas coisas para trás, nós vamos receber, sim, recompensa aqui nesse mundo. Porque a vida eterna começa aqui, não começa depois que a gente morre. E quando nós morremos, nós vamos continuar vivendo esta vida na eternidade. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Navio resgate, recompensa, envolvimento, trabalho, disposição. Na medida em que nós nos envolvemos, Deus vai nos recompensar. E talvez aqui esteja, meus irmãos, a justificação para pouca recompensa da parte de Deus para conosco. Não porque Deus é ruim, mas é porque nós não estamos fazendo o que devemos. Jesus disse que aquele que deixar algo para trás para servir a Ele, vai receber muitas vezes mais. Mateus 19, 29. Quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, mas eu abandonei pai, a mãe, o barco, a rede, tudo para seguir o Senhor, e o que eu vou ganhar em troca? Jesus disse, olha, todo aquele que deixa pai, mãe, casa, vai receber 100 vezes mais aqui e o galardão na eternidade. Então, meus irmãos, essas 5 características, essas 5 perspectivas da atitude de Boaz para com essa jovem são as mesmas características que nós encontramos no nosso Senhor para conosco, a sua igreja. Agora nós vamos ver o papel de Ruth. Nós vamos ver agora como Ruth ensina qual é o papel da igreja. Se Boaz nos mostra como o Senhor age para conosco, agora nós vamos ver em 4 questões como Ruth nos ensina qual é o nosso papel como igreja. E a primeira característica nossa como igreja é adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Versículo 10. Então ela se prostrou, ela se inclinou com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos? Olha a atitude de Ruth, se prostrando, se inclinando diante de Boaz.
Meus irmãos, essa atitude dela nos ensina, a mim e a você como igreja, que nós devemos adorar ao nosso Deus. Que nós devemos ter essa atitude de adoração ao nosso Senhor, de submissão, de gratidão pela sua bondade, pela sua misericórdia. Essa atitude reflete a essência da igreja, adorar ao Senhor e atribuir a Ele a glória. Verso número 19. Então a sua sogra perguntou: aonde você colheu hoje? Aonde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje foi Boaz. A adoração de Ruth envolve essa glória, essa honra, essa retribuição, esse reconhecimento. Ruth, quem foi que te abençoou? Foi um homem chamado Boaz. Meu irmão, quem é que te abençoa? É o nosso Deus. Então a nossa atitude de adoração deve ser constante. Nós devemos reconhecer a soberania, a grandiosidade de Deus, mas nós devemos dar a Ele o crédito. Nós devemos dar a Ele o crédito por tudo aquilo que Ele fez e não nos esquecer daquilo que Ele fez. Porque quando as coisas estão ruins, a gente se apega ao Senhor. Como dizia a minha mãe, quando a água bate lá naquele lugar, a gente se coça e aprende a nadar, nem que seja na mar. Então, meus irmãos, quando as coisas estão difíceis, nós buscamos ao Senhor. Aí o Senhor retribui, abençoa, livra, e aí nós esquecemos. Deixamos de adorá-lo, não procuramos mais a Ele. Jesus nos ensina que só ao Senhor devemos adorar e só a Ele devemos prestar cultos. Mateus 4,10. Quando o diabo tenta Jesus, para que Jesus se prostrasse e o adorasse, Jesus diz para o diabo: olha, é só a Deus que nós devemos adorar, é só a Ele que nós devemos nos prostrar e é só a Ele que nós devemos cultuar. Então não tem outra alternativa. Mas hoje as pessoas adoram outros deuses, cultuam outras divindades, buscam outras coisas. Como igreja, devemos fazer da adoração a nossa maior motivação. Meus irmãos, para que nós viemos à igreja? Para escutar o pastor? Não. Para que nós viemos à igreja? Para escutar a banda tocar? Não. Para que nós viemos à igreja? Para lanchar na cantina depois do culto? Não. Nós temos que vir aqui para adorar. E o adorar envolve tudo aquilo que nós fazemos, ou até mesmo se nós sentamos e ouvimos. Nós temos que ter essa atitude de adoração. Essa deve ser a nossa maior motivação, mesmo que a gente não receba nada em troca. Nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que aprender com a mulher samaritana em João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são o que o Pai procura. Você está nessa lista de verdadeiro adorador? Se não estamos lá, meus irmãos, devemos procurar ser. Segunda coisa que a igreja tem que fazer: além de adorar, a igreja tem que testemunhar. A igreja tem que falar. Ruth volta para a cidade, verso 18. Então ela carregou a cevada e foi até a cidade. A sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu para ela. Então Ruth volta para a cidade, ela vem do campo, chega na cidade, compartilha a sua experiência, compartilha a sua bênção com Noemi. Ela não guarda para si a experiência maravilhosa, sobrenatural que ela teve lá naquele campo. Ela fala tudo o que ela viveu para a sua sogra. No versículo 19, nós já lemos, ela perguntou e ela disse que trabalhou no campo de Boaz. Esse testemunho foi a confirmação de que a mão de Deus estava sobre aquelas mulheres, versículo 20. E Noemi disse para ela: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, se referindo ao seu marido e ao marido de Ruth.
Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Ruth, nós estamos no caminho certo, nós estamos no lugar certo. Isso é confirmação de Deus. O que você viveu lá no campo hoje é uma prova de que Deus está cuidando de nós e que esse é o caminho que nós temos que seguir. O testemunho de Ruth foi crucial nessa confirmação de que essa era a vontade de Deus para aquelas mulheres. Jesus nos ensina, meus irmãos, a sermos testemunhas fiéis dos seus feitos. Por quê? Porque o testemunho coopera para a salvação das outras pessoas. Quando nós damos testemunho daquilo que Deus está fazendo por nós, nós vamos encontrar pessoas ouvindo e passando a mesma realidade do que nós, vivendo na mesma condição do que nós, e ela talvez não sabe o que fazer, mas quando ela escuta você dizendo que Deus te ajudou, que Deus te abençoou, que Deus te supriu, essa pessoa vai então encontrar nesse Deus a solução para o seu dilema, e essa realidade pode aproximar pessoas para Jesus Cristo. O nosso testemunho é um agente de evangelização. Nós temos que seguir o exemplo da mulher samaritana, que voltou para o povoado e falou para eles a respeito de Cristo, e muitos creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher, em João 4,39. A Bíblia diz que as pessoas vieram até o poço, e lá elas viram Jesus, elas conversaram com Jesus, e muitos samaritanos se converteram. Por quê? Porque aquela mulher saiu do poço e ela voltou para o povoado e lá ela testemunhou. O testemunho chamou a atenção das pessoas. As pessoas foram a Cristo e foram salvas por Cristo. Não é o testemunho que salva, não é a sua experiência que salva, mas é essa atração da mão de Deus agindo que vai despertar as pessoas. Como igreja, não devemos nos calar diante das pessoas a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes, irmãos, nós nos calamos, perdemos uma oportunidade de testemunhar, perdemos a chance de glorificar ao Senhor naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Atos 4:20, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo? Nós não devemos nos calar, nós devemos partilhar as nossas bênçãos. E quando você tiver uma bênção, o microfone sempre vai estar aberto para você vir aqui e testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo a você. Terceiro, repartir. A igreja adora, a igreja testemunha e a igreja reparte. Quanto foi que Ruth colheu naquele dia de trabalho? Versículo 17. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde, depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase 1 efa de cevada. Quanto é 1 efa de cevada? Aproximadamente 17 quilos e 700 gramas. Em um dia de trabalho, Ruth recolhe 17 quilos e 700 gramas de cereal. Olha que bênção, olha que fartura. Olha quanto ela conseguiu, irmãos. Uma mulher recolher num dia tudo isso, isso é algo nunca antes visto na história de Belém. Alguém recolher tanto num dia de trabalho, mas Ruth recolheu muita abundância, e além disso ela fez a sua mais farta refeição. Além de colher tudo isso, ela comeu muito bem, ela se alimentou muito bem naquele dia. Mas ela não foi egoísta. Assim que ela chegou na cidade, ela reparte a bênção com Noemi. O que ela não comeu no almoço, ela ofereceu para Noemi. Não foi o resto, não. Não vá querer começar a dar o resto para sua sogra, que você vai se dar mal. O texto fala que ela deu para Noemi o que sobrou, mas não é o resto, foi o que ela não comeu.
O que ela não aproveitou, o que ela não mexeu, ela guardou, ela trouxe e ela repartiu com Noemi, porque Noemi talvez não tinha o que comer na cidade. Noemi talvez não tinha o que se alimentar, então ela volta e reparte a bênção. A sua refeição, o cereal com Noemi. Verso 18, ela carregou a cevada, foi para a cidade, a sua sogra viu o que ela havia colhido, Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e repartiu com ela. A liberalidade em dar nos é demonstrada aqui. Ruth não era muquirana, Ruth não era mesquinha, Ruth não era mão fechada. Ela repartiu, ela dividiu, ela deu aquilo que ela não estava usando, usufruindo ou precisando. Jesus nos ensina: a quem tem 2 túnicas deve repartir com quem não tem nenhuma. Jesus ensina que aquele que tem bens tem que repartir com aquele que tem necessidade. Lucas capítulo 8, versículo 11. Como igreja devemos seguir o exemplo dos cristãos primitivos, que conforme alguém tinha necessidade, os bens eram repartidos. Atos capítulo 4, verso 32 até o verso 35. Ninguém considerava sua nenhuma coisa que possuía. Não considerava seu. Nenhum tinha necessidade ou não havia necessitado entre eles, e se distribuía a qualquer um conforme a sua necessidade. Repartir, meus irmãos, dividir, dar. Como que esse conceito hoje, ele é difícil para nós exercermos ele. Como é difícil para nós praticarmos isso. Como é difícil para nós repartir aquilo que nós temos. A nossa cesta do amor, coitadinha dela, sofre todos os meses. É uma pena para a gente conseguir arrecadar uma cesta básica, para a gente poder dividir com pessoas que não têm necessidade. E às vezes, meus irmãos, nós nos fartamos, nós comemos, nós nos alimentamos muito bem, e nós não trazemos 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma lata de óleo. Nós pegamos um papelzinho para a cesta do amor, deixamos no meio da Bíblia, ou deixamos na igreja, ou a gente perde, e a gente não traz o alimento para fazer uma cesta básica. E aí tem necessidade, as pessoas procuram, e a Marinês, coitada, né? Não pode fazer nada. Pastor, o que a gente vai fazer? Vamos comprar uma cesta no mercado. Não tem dinheiro. A tesouraria está trabalhando no limite. Então, meus irmãos, nós temos que voltar a aprender esse conceito de repartir. Quando nós repartimos, Deus ele olha a nossa liberalidade e Ele vai nos dar mais do que nós precisamos. Último lugar, perseverança. A igreja precisa perseverar. Ruth deveria ficar colhendo nos campos de Boaz até o fim da colheita, verso 21. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Esse era o primeiro dia de trabalho de Ruth, primeiro dia só. Mas a recomendação para ela era: olha, persevera, fica aqui, não arreda pé, não sai, todos os dias, até o final da colheita. Não deveria se afastar daquele lugar, verso 22. Então Noemi disse para a sua nora: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Persevera, fica com aquele pessoal, fica com aquelas pessoas. E persevera até o final, verso 23. E assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Quanto tempo Ruth perseverou? Quanto tempo durou essa colheita? Aproximadamente 2 meses. 60 dias de colheita, de labuta, de perseverança, acordando cedo, indo trabalhar, recolhendo trigo, debulhando trigo, trazendo trigo.
Perseverança. Perseverança, meus irmãos. Quantas pessoas não perseveram? Quantas pessoas deixam a nossa companhia, a nossa presença, deixam a igreja, porque não perseveram. Jesus nos ensina o valor terreno e eterno da perseverança, dizendo que nós seremos odiados por todos, mas se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Mateus 10, 22. Olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, viu? Vocês não vão ser queridinhos do mundo, vocês não vão ser queridinhos de todo mundo, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, mas se você perseverar até o fim, você vai receber a sua recompensa. Como igreja, irmãos, devemos perseverar em todas as áreas da nossa vida, perseverar na fé, na esperança, no amor, no perdão, em tudo mais. Tiago 1,4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quem não persevera é deficiente, é débil, é falho. Ruth nos ensina como nós temos que ser igreja: adorando, testemunhando, repartindo e perseverando. Ruth segue a fé que foi demonstrada por Abraão, quando ela deixa o seu lar, a sua família, para ir a uma terra estranha sob os cuidados do Senhor. Nós, meus irmãos, também devemos abandonar o mundo para nos unir com o Senhor Jesus Cristo. Ruth encontra a bênção prometida a todas as nações nos descendentes de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós também encontraremos esta bênção em Cristo. A bênção que foi prometida em Abraão para todas as famílias hoje está em Cristo, e é nele que você vai encontrar esta bênção. Ruth torna-se uma ancestral de Cristo, o qual vai reconciliar com Deus todas as nações. Nós também somos da família de Deus e devemos pregar a reconciliação dos homens com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que sois embaixadores de Cristo, para que como as pessoas se reconciliaram com Deus, vós também sejais reconciliados. Fique de pé. Vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Boaz e Ruth nos ensinam o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Cristo cumpre o seu papel para conosco, e nós também, meus irmãos, devemos cumprir o nosso papel para com a igreja. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos levar este aprendizado para a nossa vida nesta semana, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Cristo que cuida da sua igreja, um Cristo que não desampara os seus, um Cristo que acolhe, um Cristo que sustenta, que supre, que abençoa, que age com misericórdia e graça. Mas nós, como igreja de Cristo, devemos retribuir em adoração, testemunhando, perseverando, repartindo e assim glorificando ao nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela fique gravada em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.